Agora às 7 horas e 40 minutos, tivemos um problema no início do programa lá no Face, mas pedimos desculpa por isso, mas já está corrigido e, aliás, nem foi problema nosso, foi alheio aqui a nossa vontade também, ao que a gente tem aqui para colocar o Face no ar, foi do provedor, mas já resolvido e agora sim estamos com... É porque também o Face estava esperando a Giovana e o Toninho chegarem, né? Então, foi isso. Bom, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre isso, com esses dois convidados que nós vamos conversar agora sobre Carnaval de Campos. A Giovana Almeida é presidente do Bloco Castelo do Parque Aurora e o Toninho Virgílio, que é coordenador da Escola Amigos da Farra e Unidos do Capão. Eu quero trazer o bom dia primeiro da Giovana, né, dizer da honra e do prazer de recebê-la aqui e para a gente falar desse assunto sempre polêmico. Eu cobria carnaval muito mais do que agora a gente só fica acompanhando de longe para ver o espetáculo, mas na década de 90 a gente visitava barracão por barracão, né? Nessa época já estava... É o que, Rodrigo? Nessa época já estava tudo movimentadíssimo, já tudo pronto. Sim, nossa, mas você ia lá no Morrinho, você ia ali na Onça, no Samba, eu ia aqui no meu amigo, ali eu encontrei com ele correndo ontem, ele passou de bicicleta natalício, grande incentivador do carnaval também, né? Tem esses caras que pegam assim, né? União da Esperança, nossa, a mãe parava todo dia de ensaio lá. Custodópolis, né? Custodópolis, perfeito, isso aí. E a gente não tinha hora para voltar. E hoje, assim, dessa cobertura, e eu pude aprender muito sobre essa cultura. E sinceramente, eu sempre falei que eu não gosto de carnaval para dançar, para desfilar e tal, mas eu gosto de ver a dedicação. Aqui, a Ais de Ouro, aqui é o Rural, meu Deus do céu, são escolas tops, né, de primeira linha, todos vocês, mas o que eu gosto de ver é a arte, é a cultura mantida por vocês, e eu acho isso assim fabuloso, fantástico, de forma que a gente precisa discutir e debater a necessidade de voltar o carnaval a acontecer em Campos. Giovana Almeida, muito bom dia, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia a todos os ouvintes, os que estão acompanhando pela internet. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Beto, bom dia, Cláudio. Mais uma vez, né, a gente está sem o carnaval, sem indefinição, não tem nada definido. E o carnaval a gente já pode começar a dizer que é igual à Copa do Mundo, em Campos, né? Ele acontece, o último carnaval que aconteceu foi em 2019, que teve um período também de 3 anos parado. Então, nós estamos, assim, bem Copa do Mundo, quando se tem um carnaval. E a indefinição está muito grande, né? Foi em 2019, com 4 anos, esse ano é ano de carnaval, 2023. Mas, pelo jeito, não nada. Deixa eu trazer o bom dia do Toninho Virgílio. Toninho, bom dia, prazer. Eu estava aqui ligando a sua imagem ao nome, aí me lembrou aqui do tempo que você passou lá também pelo posto de vistoria do Detran. Obrigado pela sua presença, né? E obrigado por trazer aqui para a gente um pouco dessa luta que vocês têm para manter essa cultura. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, Rodrigo. E bom dia a todos os ouvintes da Folha. Cláudio, é uma dificuldade muito grande para a gente, que é do carnaval, né? Ver a nossa cultura e acabando, de tempo a tempo e acabando. A gente vê aquelas costureiras, aquele pessoal que trabalha no carnaval, que o carnaval fomenta também com essas pessoas, o barraqueiro, a costureira, o marceneiro, o eletricista. Então, uma cadeia de pessoas que trabalham em volta do carnaval e que sobrevive com o carnaval. E quando não tem o carnaval, eles ficam
sem ter aquele recursozinho que de repente é aquele único recurso que eles ganham no final do ano, ali no carnaval, que vive o ano todo praticamente. Então isso prejudica não só nós carnavalescos, mas essas pessoas que trabalham a costureira, que está lá se dedicando, que vira a noite costurando aquela fantasia, que faz com prazer, com amor, para ver a arte dela ir para a avenida. E quando não tem um carnaval, isso tudo fica assim, na decadência, né, nossa. Então a importância do carnaval é muito grande para a economia informal da cidade. E a gente está falando, Cláudio, de 10 escolas de samba, 7 blocos de samba e 9 bois pintadinhos, pelo menos assim. E Campos já teve mais, né? Mas assim, Sim. A gente está falando de 26 agremiações que poderiam movimentar uma cadeia muito grande, como a gente vê no Rio de Janeiro, vê em outras cidades, né? Como o Toninho falou, a indústria do carnaval, né? E aqui em Campos a gente sempre vê a promessa que isso vai acontecer e que vão ter, que vai voltar a ter, e a gente vê que na prática isso não acontece. Aí as pessoas falam, mas o pessoal do carnaval só quer saber de dinheiro, não quer conseguir recurso, que é aquele discurso. Só que se você for olhar, quando você analisa o trabalho que essas pessoas fazem nas comunidades durante todo o ano, porque a gente está falando agora de carnaval, mas eles fazem às vezes um acompanhamento dessas pessoas que não têm muitas vezes um recurso que dependia muitas vezes do carnaval, e é essas pessoas que estão à frente das escolas de samba, dos blocos e dessas agremiações que eles recorrem na hora de ajuda, de uma cesta básica, de um remédio para o filho. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque essas pessoas elas se tornam uma referência para aquela comunidade, não só na questão cultural, mas também na questão social. Então, assim, as pessoas precisam ter um pouco mais de respeito também a essas pessoas que vivem do carnaval. Se tem pessoas que tiram proveito, essas pessoas têm que ser responsabilizadas e têm que ser banidas do carnaval, como acontece em qualquer lugar. Uhum. Mas se tem pessoas que trabalham de forma séria, elas não podem ser prejudicadas. Aí a gente viu a prefeitura propondo, né, fazendo um chamamento público para que interessados, tanto das agremiações quanto patrocinadores, pudessem aí financiar o carnaval. Esse chamamento, está no site da prefeitura, foi feito em novembro de 2022. 10 de novembro. Aí você vê, você acha que realmente para a realização de carnaval, fazer um chamamento público, até alguém se apresentar, para oferecer a possibilidade de patrocínio, as agremiações se organizarem, para captar patrocínio, você acha que em novembro teria condições de você colocar um carnaval na rua? Quer dizer, novembro aconteceu o chamamento público, dando um prazo de um mês, então vamos aí, ficou para final de dezembro, pode-se dizer. Não, o resultado final publicado em Diário Oficial foi 12 de janeiro. E aí, o que significa? Como é que foi esse chamamento? Para as pessoas entenderem. O que a prefeitura propôs de fato para que o carnaval pudesse acontecer? Então, a gente tem vários momentos no carnaval. Começando pela decadência dele, na visão de alguns, foi como o Cláudio colocou lá no início do programa hoje, que foi o nosso erro de trocar, de aceitar ser fora de época. Então, lá em 2009, nós começamos a decadência. Porque em 2008 houve aquele problema de que a ponte tal. Aí houve a promessa da então prefeita da época, Rosinha, fizemos 2 anos na Alberto Lamego e ficou fora de época. Em 2012 se inaugurou o CEPOP, 100 milhões de reais, não foi 90, 100 milhões de reais. E foi aquele boom. É tipo eu ter uma mansão, ganhar R$2.000 e não ter o dinheiro para pagar a luz. É a realidade. Eu ter uma casa de Neymar, não ter um móvel para colocar dentro da casa. É a realidade do CEPOP. Então, ali se fez 3 carnavais. 2012, 2013, 2014. 2015, Rosinha não fez carnaval. Em 2006, Rosinha fez carnaval. Ali, a gente já vinha de um processo de desmonte do carnaval. Já vinha. E quando mudamos para lá, piorou. Aí começou a ladainha, que para mim é uma ladainha, de dizer que gestão municipal não se colocava dinheiro em carnaval. Começou lá atrás e em Rafael Diniz, sem dinheiro, né? Eu gosto de colocar que o pessoal fala assim, que você quer bater. Mas 2017, 2018, Campos estava passando por uma das piores crises, todo mundo sabe, não houve carnaval, mas a gente brigou para acontecer, não houve. Como foi em 2019, Rafael falou assim, eu não tenho condição, mas nós
queremos carnaval, tal. O Rafael aportou dinheiro municipal, não foi de patrocínio, R$500 mil. Fizemos carnaval 2019. 2020 não houve, 2021, o prefeito Vladimir Garotinho reúne e fala com a gente. Pegamos a prefeitura num momento difícil. Então, a gente não vai fazer o carnaval, e a gente entendeu que já vinha entendendo nos outros anos, mas em 2022 vai ter. Quando chegou em 2022, a mesma ladainha. Não temos condição, o CEPOP está acabado, precisa ser reformado, eu vou licitar para fazer a obra, e nesse período vai ter um chamamento, essa reunião foi em maio de 2022, vai ter um chamamento público, que foi o evento Cais da Lapa, Foliões do Cais, de um projeto edital Carnaval, Cultura e Campos, Cultura na Rua, né, que a Fundação Cultural, através da Auxiliadora, ela vinha desenvolvendo. Esse foi o único momento que o governo municipal conversou sobre o carnaval, no Folião dos Cais. Aconteceu o final... Foi quando que aconteceu? Final de agosto. 26, 27, 28 Agora, de agosto. Aí, ali, a gente se acreditou que iria ter o carnaval. Pô, tá fazendo Folião de Cais. Se organizamos, eu mesmo comprei peças de bateria, que eu estava sem, assim, estava danificada. O outro invertiu em outra coisa, o outro invertiu. Ficamos, reabri a quadra, fiz escolha de samba, dei prêmio de um salário mínimo. Eu acreditava que ia ter carnaval. Escolhi enredo, que é Conceição Muniz. Então, a gente veio todo mundo trabalhando. E ali na reunião, o prefeito, a Auxiliadora, temos que começar a resolver o carnaval. O governo não vai aportar dinheiro municipal, mas tem que buscar chamamento público. Montamos uma liga e começamos a trabalhar. E o pessoal do Rio, né, que está junto com a gente, que tem know-how em captação de recursos, nos pressionava o tempo todo. Olha, empresa fecha orçamento de patrocínio em novembro. Porque eles tiram a média dos últimos 12 meses para aportar na lei de incentivo. Calculado para o ano seguinte, isso aí. Calculado para o ano seguinte. E eles em cima, ninguém acreditando. Enrolo. Conseguimos a carta de incentivo. Hoje, Campos tem 2 entidades que têm carta de incentivo. A Associação dos Bois Pintadinhos tem uma carta de 1.400.000 e pouco, e a Liga das Escolas de Samba tem outra de 1.400.000 e pouco. Mas precisa tempo para as empresas correr atrás. Novembro é feito o chamamento público, com 30 dias. Resultado só sai 12 de janeiro. É porque dezembro é dezembro, tem Natal, depois do dia 15 já começa Mas não se tem, o Cláudio, o Rodrigo, o que estão em casa, tem que entender que não há política de gestão do carnaval. Não houve uma reunião, você perguntar quando houve reunião para monitorar o carnaval. Não houve. Tem medo de se sentar com o carnaval. Muitas das vezes diz, carnaval não dá voto. Mas carnaval também tira voto. É igual a história da cultura que eu falei aqui uma vez com a Luiz. Falei, Luiz, cultura, o problema é que não dá voto. Ele falou, mas tira. A verdade é essa, o carnaval é uma cultura. Ô, Giovana, me explica, por favor, o que é, Toninho, também, essa carta de incentivo, quando você fala 1.400.000, aí cresce os olhos de todo mundo e da população, naturalmente, que está ouvindo. O que é essa carta de incentivo? O que significa isso? Então, é um projeto que o governo do estado tem, né, que tem algumas empresas já cadastradas, mas qualquer empresa pode se cadastrar, é cadastrado a qualquer momento. A gente monta um projeto, como Campos, tem um projeto do desfile das escolas de samba. Então, é o imposto estadual, é um incentivo do imposto estadual, 3% do valor anual que o Superbom, exemplo. Uma empresa recolhe. Aí... Isso no ICMS, no imposto. ISS, né, que é o estadual. ICMS. ISS é municipal. Aí feita, por exemplo, movimentou 15 milhões de lucro, né? É aportado 3%. Que ele tinha que pagar. O empresário, ele não perde, ele teria que pagar. De qualquer maneira, então, ele tem que pagar. Ele
essa carta, é publicada no Diário Oficial, a nossa está publicada. Aí ele faz o contrato com a Liga, é homologado pela Secretaria de Fazenda. Sim. Aí faz o repasse, dá o recibo que ele quitou esse imposto e ele faz o depósito. Sim, e depois presta conta. E depois presta conta. Então, As ligas, no caso, prestam conta. houve uma promessa do governo ajudar a captar. Porque tem várias empresas dentro da prefeitura que a gente pode Hoje somar existe, várias. inclusive, desculpa te interromper, hoje, inclusive, tem uma parceria público-privada, que é isso, com o futebol em campos. Não é muito, mas já tem uma ajuda aí mensal para os clubes americanos. Se eu não me engano, é 30 mil. É 30 mil, 30, 40 mil, ia aumentar, não ia, Toninho? Eu soube que era 20 mil, mas... Não, já aumentou. Mas já aumentou. Já Tinha aumentou. um período de 20, um período de 30, outro período de 40, uma coisa. É. Se eu tiver errado, me perdoe, mas ia aumentar sim. Mas não há gestão. O problema é que não há gestão. Porque tudo que você passa na sua casa, uma obra, qualquer coisa, você faz acompanhamento. Como que você joga o edital e sai o resultado, que foi dividido resultado para 2 entidades, Associação do Bois, Liga das Escolas de Samba e blocos, e você não monitora. Carnaval é uma coisa que Campos sempre teve o seu lugar no carnaval. Construíram um CEPOP de 100 milhões. Hoje nós estamos com 3 funcionários lá trabalhando, porque está com problema de briga com a firma e o governo. Firma e o governo. Aí eu pergunto, para que o CEPOP? Então, mesmo se tivesse carnaval, o CEPOP não estaria pronto. Não, aí você sabe que tem um movimento dos revoltados no carnaval com as atitudes dos governos, não é só desse, dos governos. Então, nós fomos até o proprietário da firma e ele falou, olha, eu estou mantendo poucos funcionários porque eu não recebi uma parcela até agora. Da obra do CEPOP. Da obra do CEPOP. Mas acho que são quantos milhões? 2 milhões e 500. 2 milhões e 500 para a recuperação do CEPOP. As partes do banheiro já está ok. Ele já deu uma pintura, ele está trabalhando com o que ele pode, que ele falou que ele não vai abandonar a obra, mas ele está trabalhando com o que pode. Mas vamos falar assim, tem carnaval. Ele tem condição de ter o carnaval. Não teria condições. Então... Teria condição, não sei. Mas falta vontade política. Falta vontade política. É porque a realidade é muita firula, muita conversa fiada e pouca ação. Não tem gestão municipal no carnaval. Na verdade, joga para vocês a responsabilidade de conseguir os patrocinadores. Vocês joga a responsabilidade para as entidades. A gente sabe que hoje a gente está com custo zero, não consigo, até o momento a gente só tem promessa, mas oficial não temos nada, e a gente já sabe o discurso que vai vir. Vocês não, o governo vai aportar com ambulância, guarda municipal, postura, isso, essas coisas, só. Mas a parte que precisa para se fazer o carnaval, que é o recurso, a verba, ficou por conta de vocês. Então, a conta vai cair nos carnavalescos. Né? Mesmo eles sabendo que quando eles lançaram que a firma só poderia começar a captar 12 de janeiro, porque era o papel na mão, eu represento, eu ganhei a licitação, eu vou sair para captar, só 12 de janeiro. Sabia que eu não iria. Está todo mundo em farol, né? A Secretaria de Cultura, a professora auxiliadora está em farol com a equipe, né? Não monitorou hora nenhuma o que a gente estava fazendo, não houve uma reunião com os carnavalescos, com os presidentes, para dar uma satisfação até o presente momento. E estamos aqui, na mão do palhaço, porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu tinha um planejamento, como que eu faço alguma coisa, eu não sei se tem carnaval. Se não venho a público conversar sobre o carnaval. Quem está tratando do carnaval é a Fundação Cultural? A Fundação Cultural Jornalista E a presidente auxiliadora? Não nos deu uma posição. Mas vocês se reuniram, conversaram? Teve alguma reunião? Não teve reunião não teve reunião nenhuma. Depois nem antes da carta, nem depois da carta. Não, antes da carta, hoje, para a gente pressionar para ter a publicação. Isso ano passado? Ano passado. Esse ano, nada. Mas o que ficou decidido sobre a certeza ou não de ter o carnaval? Porque também, se você tem uma resposta negativa, você é isso que a gente está precisando. Segue a sua vida. É isso que nós estamos precisando. A pergunta que a gente faz, está fazendo... Nós vamos ajudar, acabou. Queremos saber. Tem que parar de ser covardes. Isso é covardia.
Tá entendendo? Covardia. Sabia que não ia conseguir. Sabe que carnaval nós temos N problemas para a gente sair procurando 1 milhão, 2 milhões. Tinha que ter o apoio. Na pasta do município, no organograma, existe um DAS que é coordenador, é um DAS que capta recursos, que faz projetos. Sim. Essa pessoa deveria estar pá com a liga, com quem está com a carta de conversa. Nada, isso nada faz. É só lavando as mãos. E quando vocês anunciam aí a programação do carnaval, carnaval eu me entendo por 4 dias. Você vê a programação de um dia. Em Farol só tem 3 baterias, né? Das escolas que foram contempladas. Mas você não vê. Do domingo, o que tem em Farol? Axé. Segundo, o que tem em Farol? Axé. Pagode. Terça, o que tem em Farol? Nada de carnaval. O carnaval pra Praia do Farol... Carnaval, mas é baiano, né? Axé, né? Mas aqui... Não, acho que tem muito pagode também. Não faço... Pelo amor de Deus, dizer que isso é uma programação de carnaval tá de sacanagem com a cara da gente que gosta de carnaval, que entende o que é carnaval. Você vai em Quissamã, você vê o cheiro do carnaval, é marchinha, é isso, é encontro de boi, é o que for. Mas aqui em Campos, parece que eles construíram o CEPOP e ali se enterrou, debaixo daquelas arquibancadas, cada escolas de samba. O CEPOP só foi construído, Cláudio. Não sei para quê. O que justifica ter um CEPOP hoje se não tem carnaval? Pra lá é complicado, porque no dia dos eventos não tem ônibus porque os ônibus circulam em Campos até meia-noite, quando circulam. E nos dias de evento, carnaval, você vai até 5 horas da manhã, você não vira a madrugada, amanhece o dia, você não tem ônibus a noite toda. Você tem que montar um esquema, a prefeitura tem que quase que implorar para as empresas para poder montar um itinerário especial para o carnaval. Só para a gente poder entender, é porque, assim, né, a gente está falando de tempo curto, porque existiu a proposta da questão da carta para captar recursos, que teria que vir da iniciativa privada, vamos dizer assim, né? Mas o que eles estão falando é da falta de incentivo também por parte do município de ajudar na captação dos recursos. E também o prazo, porque se você for ver de 12 de janeiro, nós estamos hoje no dia 1 mês aí. Você tem noção se alguém já se apresentou nessa proposta, se alguém abraçou isso, chegou para vocês? Então, o Superbom, mas o valor nem chega o valor que a gente necessita, né? Porque o valor tá... Qual o valor hoje para colocar um bloco, um boi, uma escola, mais aproximadamente? O valor total para as 26 agremiações é 2 milhões e 55 mil. Esse é o que valor. Aí cada uma recebe dentro da sua categoria. Escola é maior, o valor. Tem as escolas. Bloco tem um valor menor um pouco da escola e o boi menor, um valor menor um pouco. Claro. Para você ter noção, o último carnaval que nós falamos, vamos fazer esse carnaval para não ter o próximo governo dizendo que não iria fazer o carnaval, que foi com 500 mil, e foi menos pessoas que desfilaram, né? Foram 17, deu uma base de 35 mil para a escola, né? 26 para bloco, 12 para boi, né? Então... Mas eu queria saber da parte dos bois, antes de você concluir seu raciocínio, te interrompendo, da parte dos carnavalescos de vocês, quanto custa em média, aproximadamente, para colocar um boi, um bloco, e quanto custa para colocar uma escola na avenida? Isso, claro que eu estou te perguntando, cada escola é cada escola, você pode colocar uma escola com 1 milhão, independente de prefeitura, você pode colocar uma escola com 100 mil, independente, mas quanto custa em média para você fazer uma boa apresentação lá, ou uma apresentação razoável? Cláudio, você sabe que o material de carnaval é um material que ele é caro. Ele é pela cotação do dólar. Se for comprar pluma, tecido, tem tipo de tecido, cola subiu demais, galão subiu demais. Então, foi feito um estudo, até para chegar a esse valor, mais ou menos de escola de samba 120 mil, bloco 80 e boi 35 mil. Isso independente de prefeitura? Independente de prefeitura, né? A gente fez assim para não ter o problema. E só que a gente vem trabalhando, né?
tem algumas escolas de samba que a gente não pode ser leviano, que nós estamos com um problema na mão, né? Que é se vai ter ou não vai ter, porque a gente, né, faz as nossas atividades na quadra. E a gente faz atividades que tem pessoas que ajudam no carnaval, né? Eu não posso dizer, você faz com a verba. Não, eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho pessoas que me ajudam com a madeira, eu tenho pessoas que me ajudam quando eu preciso fazer camisa. A gente tem patrocínio. E a gente entrou também numa situação do governo do estado. Então a gente agora ganhou um editalzinho que ajudaria a gente a pagar algumas despesas para o carnaval. Então, mostra que vocês, na verdade, aí é mais uma coisa. As pessoas acham que muitas vezes não tem organização. Então, se vocês estão concorrendo a edital do Estado, é porque vocês Nós somos todos legalizados, prestações de conta em dia. Se você pedir agora, Giovana, eu quero agora todas as suas certidões, alvará, todo mundo tem, porque a gente... Todas essas 26 tem, porque senão não poderia concorrer. Então, desculpe que nós não somos legalizados, que nós estamos com o documento errado, que nós pegamos dinheiro público e não prestamos conta. Isso não procede mais. Não procede mais. Foi uma das coisas boas da gestão Horácio de Campos Soares, porque ele que nos profissionalizou, né? Ele nos colocou para ter CNPJ, para ter contador, para ter tudo, entendeu? Não, então, na época, eu me lembro até que a gente acompanhava você. Brigueiro danado, a gente não entendia. Criticava o Horácio, mas não. O caminho é profissionalizar. Cláudio, a gente é acostumado a fazer prestação de conta em papel de pão. Vocês não vêm pra cá com folha de papel de pão, então, não. Agora é nota fiscal, tudo bem certinho. Não, legado do Horácio. Do Horácio. Digamos, né, eu não critiquei na época, eu acompanhava você. Aliás, a gente está aqui só para acompanhar vocês. O Horácio não deixou só esse legado, deixou o legado também do desfile, sim, no horário correto, se marcar 9 horas, entrar 9 horas. Perfeito. Que, Cláudio, a gente já teve desfile. Outro que também foi guerreiro, eu preciso fazer um intervalo, mas um outro que foi guerreirão aí nessa coisa de horário foi o nosso querido saudoso Nilson Maria, quando ele foi presidente da Fundação Trianon. Não era nem presidente da Fundação Cultural, né? Era do Trianon, da Fundação não, do Trianon. Rapaz, ele ficava igual um desespero. Acho que a diabetes dele naquela época deve ter ido a 500. Ele ficava pra lá e pra cá. Já teve época, Cláudio, o carnaval, uma agremiação destilava 11, outra destilava 1 hora da manhã. Você quer falar comigo que tava lá 11 horas da manhã, já terminou o carnaval 11 horas da manhã em Campos. Esse outro aqui também, Beto, também sempre fez carnaval com a gente, ia pra lá. Cara, não tinha... Então nós que viemos lá desde a década de 80, nós... compramos carnaval. Eu já fui à escolha de samba do Brook, do Nildo Capão, no ginásio do IEPAM, com 30 samba concorrentes. Deixa eu fazer um intervalo comercial, Toninho. Me dá licença, minha querida Giovana, o Rodrigo. Rapidamente, eu quero lembrar aqui, como que funciona o carnaval? Depende de cada governo. O governo faz o que quer. Se ele quer se aproximar de vocês, ele vai se aproximar. Eu vou usar o exemplo do Rio de Janeiro. 2020, a administração do bispo afastado lá da Igreja Universal, Crivella, não deu dinheiro nenhum para as escolas do Rio. 2021, agora, no primeiro ano do Paes, 1,5 milhão para as escolas de samba do Rio de Janeiro, em plena pandemia, que aí houve todo aquele processo, aquela coisa toda. 1,5 milhão para cada uma das 12 escolas de samba do Rio de Janeiro. Cara, é claro que gestão depende de cada um dos governantes e da sua equipe. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês no próximo bloco. Nós recebemos ele aqui, por sinal, como sempre, muito bem, camarada muito bem intencionado e muito bem qualificado, já foi secretário de Estado, hoje é secretário de Desenvolvimento e Turismo. Fiz até uma proposta a ele, ou uma pergunta, porque turismo anda muito atrelado a outra secretaria. Turismo tem que andar sozinho, com as próprias pernas. Ao Morro do Itaoca fechado aí, em pleno período de... Matéria sua? É sugestão nossa. Matéria com sugestão do Rodrigo Gonçalves na Folha da Manhã, final de semana, mostrando o Morro do Itaoca fechado em pleno período de verão, período de férias, que está todo mundo viajando e que podemos receber
né, pessoas que gostam de praticar o voo livre, aquela coisa toda, que é possível fazer no Morro do Itaúca. O Morro do Itaúca está fechado porque correu uma barreira lá e ninguém fez nada, botou um plástico em cima e vamos embora, fecha o portão. Então, assim, tem coisas que Fecha o precisam... portão e não tem fiscalização, porque tem gente subindo assim mesmo. Tem, né? Tem até acontecer algo pior. Então, é preciso rever algumas coisas, outras que estão certas a gente reconhece. Eu quero saber se vocês conversaram ou tentaram contato com o Mauro Silva, para ser uma ponte, um elo, mais um aliado de vocês nessa caminhada. Mas daqui a pouco, no próximo bloco, vocês respondem, por favor. A gente faz um rápido intervalo, então. Voltamos a falar do Carnaval de Campos no próximo bloco, aqui com a Giovana Almeida, e aqui no Folha no Ar, e com o Toninho Virgílio, também ao vivo conosco, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Quando se pensa em